Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de violência no trânsito. Nosso convidado de hoje é o delegado de polícia que responde pela Delegacia de Trânsito, Dr. José Armando Ferraz. Dr. José Armando, é um prazer tê-lo aqui no programa e poder explicar para os nossos telespectadores um pouco, da violência, espero que não, aqui na nossa cidade e um pouco do Brasil, quem sabe. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez. E, sem dúvida, hoje nós enfrentamos um problema muito sério no trânsito, não só em Poços de Caldas, como no mundo inteiro, mas principalmente no nosso país, No nosso país, Doutor Zé Armando, o senhor é natural da cidade de Caldas, vizinha cidade nossa aqui, e eu sei que o senhor tem vários títulos, várias formações. O senhor poderia comentar alguma coisa para a gente das formações suas? Sim, eu sou graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Pouso Alegre, exerci advocacia durante 4 anos, em seguida fiz concurso, fui aprovado no cargo de delegado de polícia e já faz 2 anos e meio que eu estou em Poços de Caldas. Também eu fui professor universitário tanto em Pouso Alegre quanto aqui em Poços de Caldas e sou especialista em direito penal e direito público, basicamente isso. Recentemente fui festejado com o título cidadão Poços Caldense. Isso que eu ia falar, você tem vários títulos, prêmios, E então isso me trouxe uma alegria enorme, porque é sinal de que a cidade trata a gente com carinho pelo trabalho que a gente faz. E foi destaque profissional também na Delegacia de Poços de Caldas, Verdade, nós tivemos esse título também, mas isso tudo faz parte da carreira, A gente procura o tempo todo fazer o melhor. Doutor Zé Armando, como que o senhor analisa o trânsito aqui em nossa cidade, em Poços de Caldas? Poços de Caldas tem a maior frota de veículos do sul de Minas, disparadamente em relação às outras cidades do mesmo porte, como Pouso Alegre e Varginha. No entanto, a cidade tem uma boa estrutura física, de modo que atualmente nós não estamos enfrentando nenhum problema sério em relação ao trânsito em si. Se bem que há falta de vagas, como há para estacionar, como todo lugar. Tem os períodos do dia que realmente é mais difícil dirigir na cidade, mas por enquanto está tranquilo. Eu não posso dizer como será daqui a uns anos, porque ano a ano a cidade tem aumentado o número de veículos. Muito, Muito. O senhor tem ideia, por exemplo, atualmente quantos veículos tem aqui na cidade? Atualmente, Poços tem mais de 78 mil veículos. Só para você ter uma ideia, doutor Luciano, quando eu deixei a Delegacia de Trânsito em 2009, no final de 2009, e fui para a Delegacia de Homicídios, nós tínhamos 69 mil veículos. Um ano depois, retornei à Delegacia de Trânsito e Poços já tinha 76 mil veículos. Nessa proporção, há uma expectativa que o ano que vem nós iremos ultrapassar a barreira dos 80 mil, algo em torno de 82 mil. E isso perto do número de pessoas, de habitantes da cidade de Poços. Há um crescimento vertiginoso na aquisição de veículos na cidade, muito maior do que o crescimento populacional. Eu acredito que dentro de uns 4 anos nós iremos ultrapassar a barreira de 100 mil veículos na cidade. Aí sim estaremos numa situação bastante delicada. O senhor acredita que o trânsito em Poços de Caldas é um trânsito violento? Como são as ocorrências? O que o senhor fala disso? A exemplo do que ocorre no restante do país, o trânsito na cidade é um trânsito violento. A título de exemplo, neste ano, de janeiro a maio, nós tivemos 793 acidentes de trânsito na cidade. Uma proporção de 5 a 6 acidentes por dia. É muito grande, considerado o porte da cidade. Desses quase 800 acidentes, nós tivemos quase 200 vítimas que lesionaram e 6 acidentes fatais. Este número é o dobro do que ocorreu no ano passado, que foram 3 acidentes fatais. E eu acredito que a maioria desses acidentes são tudo por imprudência, não? Sem dúvida. O fator preponderante hoje para a violência do trânsito, além do excesso de velocidade de bebida alcoólica, que nós podemos somar aí também o uso de drogas de uma maneira geral, está também a imprudência, a falta de respeito pelas leis, a falta de fiscalização e a educação, que está longe ainda de ser ideal para a nossa população. Eu acho que ainda tem muito para aprender, tanto motorista quanto pedestre, acho que todos, acho que todos têm que aprender bastante. Todos. O que nós costumamos é julgar o motorista. Entretanto, o pedestre tem uma parcela fundamental no trânsito, ele faz parte deste meio e ele também deve se comportar adequadamente. Exatamente. O senhor tem uma ideia, por exemplo, não aqui na cidade, mas no mundo, quantas mortes em decorrência de acidentes graves? É triste falar isso, mas no mundo inteiro nós temos anualmente algo em torno de 1,2 milhão de mortes no trânsito e mais de 50 milhões de feridos.
Isto é assustador. Mata-se no Brasil, para se ter uma ideia, doutor, mais do que os 10 anos da guerra no Vietnã. Hoje no Brasil nós temos algo em torno de 50 mil mortes no trânsito por ano. Fora... Ou seja, se respeitasse melhor as leis de trânsito, né? Todo mundo, como eu disse, a educação, né? Eu acho que todo mundo teria que ser educado para isso. Sem dúvida. E este número ele passa a ser maior porque muitas vítimas não morrem no momento da colisão, no momento em que é registrada a ocorrência. Muitas vítimas vêm a falecer, às vezes até meses depois, e esse índice muitas vezes não é computado, daquele acidente, né? É como se fosse morte no trânsito. E como é que o senhor classifica assim, os acidentes, as causas mais comuns dos acidentes, os causadores do acidente de trânsito? Conforme eu acabei de dizer, o que mais leva a pessoa a se acidentar é embriaguez no volante. Isto é totalmente incompatível, se bem que o brasileiro insiste em desrespeitar essa norma. Ele acha que ele bebe um pouquinho, ele pode dirigir, ele pode sair, vai num barzinho, vai numa festa, ele pode beber que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. A gente sabe que um copo de cerveja tira um pouquinho, né, o reflexo da pessoa, né? O senhor é médico, o senhor sabe disso melhor do que eu. Que a partir do momento que você ingere qualquer nível de bebida alcoólica, você não tem os mesmos reflexos mais. E além da bebida alcoólica, do uso de drogas, por exemplo, a manutenção do veículo, o senhor classifica como importante também para evitar acidentes? É importante, se bem que não é um dos maiores fatores que causam acidente, mas sem dúvida alguma é importante. O que nós temos como os maiores fatores de acidentes são a bebida alcoólica, como eu disse, o excesso de velocidade. E aí, exatamente, porque se o sujeito está dirigindo numa velocidade incompatível com a via, se ele se acidentar, a chance que ele tem de lesionar ele ou terceiro e até vir a óbito são muito maiores que se ele estivesse dirigindo bem devagar. Na velocidade normal, a pessoa consegue segurar o carro no freio. É verdade. E temos, conforme eu disse, o total desprezo que o brasileiro tem pelas leis, os bons costumes. Nós não estamos acostumados a ter disciplinas, então nós temos desprezo pelas autoridades, nós não respeitamos leis e não há uma fiscalização adequada. E o governo também, de uma maneira geral, lato sensu, aí eu me incluo como autoridade também, muitas vezes se sente impotente para fazer algo e levar isso, algo que possa enfrentar esse problema de frente e solucionar um problema tão grave como esse. Tentar resolver, né? Exatamente. Doutor Armando, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando sobre violência no trânsito com o delegado de trânsito, Dr. José Armando. Dr. José Armando, o senhor tem noção mais ou menos quanto que o país, em termos de financeiro, gasta com acidentes de trânsito? É uma boa pergunta, porque quando nós falávamos do número de vítimas, não tem como deixar de lado a despesa que a violência no trânsito ocasiona no país. Hoje, em 2010... segundo o Ministério da Saúde, nós tivemos uma despesa que aproximou os 33 bilhões de reais na saúde pública em decorrência de acidente de trânsito, sendo que a metade dessa despesa foi em decorrência de acidentes que ocorreram em estradas estaduais. 9 e poucos bilhões nas estradas federais e algo em torno de 3 bilhões em estradas municipais. Então é algo muito sério. Pra você ter ideia, doutor, 40% das ocorrências em hospitais públicos são em decorrências de acidente de trânsito. Então, se nós tivéssemos um trânsito mais consciente, mais seguro, certamente sobraria mais dinheiro para a saúde pública. Exatamente. E a frota nacional, o senhor tem ideia da frota do Brasil, em números? 2010 registrou uma frota de 33 milhões de veículos aproximadamente. Houve um crescimento de quase 9%, para ser mais exato, 8,4%. Agora, é interessante fazer uma observação que nós temos 1/7 da frota americana, ou seja, os Estados Unidos têm 7 vezes mais veículos que nós. E lá o número de acidentes de trânsito é infinitamente inferior ao nosso. Só para constar... Mais veículos e menos acidentes. Lá tem 7 vezes mais veículos e tem uma taxa de acidente de trânsito de 15 acidentes a cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto nós temos uma taxa de 51,7 acidentes a cada grupo de 100 mil habitantes. Uma taxa que é em torno de 4 vezes superior a deles.
Infelizmente, né? Infelizmente. Inclusive, uma ocasião que eu estive nos Estados Unidos, né? Estive em São Francisco, o trânsito lá é completamente diferente. Você vai descer, né, para atravessar a rua, os carros param, quer dizer, a educação é completamente diferente da nossa, né? Não quer dizer que o brasileiro seja mal educado, mas nessa questão de trânsito, eu acho que tem muito ainda para a gente aprender. É onde eu falo, é respeito pelas instituições públicas, respeito pelas leis e respeito pelo próximo, coisa que nós estamos engatinhando ainda. E quanto à famosa lei seca? O que o senhor comenta com a gente? É outro tema bastante polêmico, né? A lei seca, na verdade, é uma lei que tem sofrido muitas críticas atualmente. Nós tínhamos uma lei seca, que é o modo popular de falar, que é a repressão que o Código de Trânsito se dá a quem dirige embriagado. Antes de 2008, nós já tínhamos essa lei. E funcionava, era uma lei boa. Depois de 88 veio essa famosa lei seca, que veio para endurecer mais. Para fazer cumprir mesmo, fazer cumprir, né? Só que ela veio cheia de falhas, no meu ponto de vista. O que deu muito certo no início, e de fato, logo no início dela, houve uma redução grande de acidentes, é porque aumentou muito a fiscalização. Então, na verdade, não é reprimir mais, é fiscalizar melhor. Como atualmente os órgãos públicos relaxaram um pouco na fiscalização, os acidentes voltaram a aumentar da mesma maneira. Mas eu acredito que o condutor também tem que ter consciência que não pode ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo. O problema do ser humano não é que ele não tem consciência. É necessário atingir ele de alguma maneira, até suprindo a liberdade dele se for necessário. Só que essa lei seca aqui no Brasil, a exemplo do restante do ordenamento jurídico, ela é muito boazinha, digamos assim. A título de exemplo, hoje nós temos o caso aí do sujeito que é dirigindo embriagado e que ele se submete ao teste do bafômetro, popularmente falando. Ele vai preso, só que ele paga uma fiança e ele vai para a rua. Ele poderá ser condenado? Poderá, mas dificilmente ele pegará uma pena restritiva de liberdade, ou seja, cadeia, dificilmente. Tem outras penas alternativas, como prestação de serviço de comunidade, outras coisas, né? exata multa, que vai suprir isso. Nos Estados Unidos, eles levam isso muito mais a sério. Eu tive um colega delegado que estava passeando nos Estados Unidos e presenciou no departamento de polícia um jovem policial sendo louvado pelos colegas. E a hora que ele perguntou o que aconteceu, ele prendeu um traficante, prendeu um latrocínio. Não, ele acabou de tirar um bêbado que estava dirigindo nas ruas. E ele achou aquilo esquisito, porque aqui tem o tempo todo. Mas lá eles falaram assim, isso aqui para nós é muito importante, porque ele evitou que esse sujeito atropelasse e matasse uma família, um idoso, uma criança. Eu acho que a pessoa, para fazer isso, a pessoa ingere bebida alcoólica, ele tem que pensar que não é só uma pessoa estranha que ele pode causar um atropelamento, um acidente. Pode ser alguém da família dele também que ele está causando um acidente, inclusive até virar óbito, não é verdade? E ele próprio também. E ele próprio. Né? Ele próprio também poderá sofrer essas consequências. O senhor acha que o brasileiro se adequou bem a essa lei seca? O senhor acha que o brasileiro está dentro das normas ou ainda falta muito? Não, falta muita consciência. Essa lei precisa mudar, porque hoje nós não temos a obrigatoriedade do uso do bafômetro. Então acabou ficando uma situação que a polícia não pode obrigar o sujeito a submeter a este exame. Se ele não submete, ele não vai preso. Se bem que ele sofrerá as consequências administrativas, quais sejam. Ele será multado, só pelo fato de ele se recusar a submeter o exame, ele será multado numa multa que se aproxima de R$1.000. E também ele sofrerá uma penalidade administrativa de suspensão ao direito de dirigir de 1 ano. E quando é crime? Ocorre crime quando ele tem teor alcoólico no organismo superior a 6 decigramas por litro de sangue. E somente podemos auferir essa materialidade através de 2 exames, que é o alcoolemia, que é o exame de sangue, e o teste de bafômetro. Ou seja, a lei veio e deu uma tolerância para efeito criminal. Então tem um mínimo, né, digamos assim, permitido, que seria mínimo mesmo, né? Na verdade, a lei em si, ela não admite nada. Há uma tolerância de 2 decigramas que em decorrência de uma falha que pode haver no aparelho. Assim como um radar, por exemplo, há uma tolerância. Mas, para fins administrativos, nenhuma gota pode. Nenhuma gota. Então, 2 decigramas seria assim seria multa, seria penalidade para a parte administrativa só. Se o sujeito foi submetido a um exame desse e deu 2 decigramas, um exemplo, ele vai sofrer a suspensão do direito de dirigir e a multa.
Agora, se deu acima de 6 decigrama, além disso, ele poderá ser preso. Criminalmente. Responde criminalmente. Doutor Armando, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje, violência no trânsito com o doutor José Armando. Doutor José Armando, que nome o senhor daria aos motoristas brasileiros? Olha, eu diria que o motorista brasileiro é um guerrilheiro no asfalto. Porque é algo impressionante. A cada ano que passa, parece que aquele instinto assassino vai se despertando mais e mais. A raiva que ele tem em dirigir um veículo vai aflorando a cada vez mais. Quer descontar, extravasar justamente no veículo, né? Hoje eu posso dizer que nós não matamos no varejo, nós matamos no atacado. Né? Infelizmente, né, e nós, eu poderia dizer o seguinte: ao tipificar um crime de trânsito, não diria nem um acidente de trânsito, seria assim uma guerra civil, porque hoje nós estamos vivendo uma verdadeira guerra civil. Mata-se mais no trânsito que qualquer tipo de doença, como câncer, AIDS ou coisa do gênero. As autoridades brasileiras, o que têm feito, né, para esse funesto quadro? Conforme eu disse no início, a sensação que temos é que está todo mundo levando assim, como se as coisas estivessem correndo por si só e não houvesse uma preocupação maciça com isso através de conscientização, de campanhas e de comprometimento realmente para a causa. Então eu penso que hoje tanto o legislador como as autoridades que falham na fiscalização, na repressão, estão levando como se fosse algo corriqueiro, estão acostumando com essa situação. Assim como o brasileiro está acostumando, né? Assim como nós estamos acostumando com o menor matar, estuprar, roubar, está sendo tudo normal e nada está sendo feito. A nossa lei precisa mudar muito, né? Precisa. Muita coisa para mudar. Educação é a palavra-chave, viu? Quem que o senhor, na sua opinião, quem é mais imprudente no trânsito, homem ou mulher? Olha, não é minha opinião. Os dados revelam que os homens se envolvem mais em acidentes. E então, o pessoal briga que mulher não sabe dirigir, né? Os maiores infrações envolvendo mulheres, geralmente, são estacionamentos em local proibido. A mulher geralmente é mais cautelosa, o homem não, ele se julga o dono da verdade, ele acha que ele bebe, ele dirige melhor, que ele é bom de direção, ele abusa, então ele confia muito nele, né? E o que acontece? O homem tem um instinto mais agressivo que a mulher. A mulher é mais cautelosa. Eu penso que sim. O homem é um animal. E esse instinto é inerente a todo tipo de animal. Ocorre que o irracional, ele tem um instinto agressivo para se defender, para se alimentar. O ser humano não é um instinto agressivo. Ele é violento, porque mesmo ele estando saciado, bem, ele ainda tem essa raiva, essa vontade de, mediante uma buzinada, uma cortada no trânsito, sair do veículo, se estiver armado, ele mata o outro sujeito que está dirigindo, ele acaba com ele, com a família da vítima, ele pode acabar com a vida dele. É algo assim, é uma estupidez que não tem tamanho. O que o senhor diz? Como que o pedestre deve comportar no trânsito? O pedestre também, ele tem sua parcela de responsabilidade, até porque ele também é um motorista. Ora ele está andando, ora ele está dirigindo. Mas o que eu recomendo é que o pedestre ele deve sempre, nunca perder de vista o veículo, sempre ultrapassar pelas faixas, andar nas calçadas. Criança tem que ser do lado de dentro da calçada, tomar os cuidados necessários para também não ser vítima, né? Porque às vezes abusar. O motorista pode estar distraído e acabar causando um acidente, um atropelamento. E em falar em faixa, aqui na cidade colocaram, né, umas faixas agora, né? Elevadas. O que o senhor fala? Porque acho que muitos motoristas também não sabem que chegou ali, ou o pedestre tem preferência, o motorista acha que ele tem que passar. O que o senhor fala dessas passarelas? Aos poucos o Poço Caldense está se acostumando com isso, que foi uma iniciativa brilhante, que a gente não vê em todas as cidades. E foi necessário fazer isso, né, para que pudesse passar a respeitar melhor. Muitos ainda não respeitam. É um absurdo. Se você quiser arriscar atravessar esse atropelado, corre um grande risco. Mas a grande maioria hoje, a gente observa que tem parado. Até porque esse que está parando, um dia ele foi atravessar e um motorista parou para ele. E ele falou assim, poxa vida, que legal, então vou fazer o mesmo. Não custa nada, né? Eu acho que se todo mundo respeitar, tudo vai bem. Sem dúvida. Doutor Armando, tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores, o senhor pode responder para a gente?
Vamos chamar a nossa repórter, então, Érica Azevedo, para a primeira pergunta. Eu gostaria de saber se quem já tem alguma multa de trânsito, o carro pode ser apreendido. Na verdade, se o veículo for apreendido, a multa em si, somente a multa, não dá ensejo à apreensão. Mas se o veículo for apreendido por algum outro motivo, porque está com o licenciamento atrasado, ou se foi estacionado em local irregular, ou se envolveu num acidente, ele somente será liberado mediante a quitação de todos os débitos, inclusive as multas. Próxima pergunta. Como advogado, eu gostaria de saber do senhor quantas pessoas no Brasil é presa pelo crime de trânsito. Hoje a gente sabe que a pessoa que tem um crime no trânsito paga uma multa, uma cesta básica e sai, às vezes até com vítimas fatais. Eu queria saber isso do senhor. Doutor, eu falei isso no início do programa. Nós temos uma legislação muito boazinha e realmente é difícil a gente ver alguém que pega a cadeia por ter atropelado e matado alguém no trânsito, por ter dirigido embriagado. Eu, particularmente, nunca vi, a não ser que seja um fato em que ele agiu de maneira tão desproporcional que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte e aí acaba classificando sua conduta como dolosa, mas culposa em si, ele jamais pegará uma prisão. Sempre haverá uma medida alternativa, uma pena alternativa para ele responder em liberdade. Ele poderá ser preso em flagrante, mas certamente será solto em seguida, né? Próxima pergunta. Gostaria de saber por que não estão fazendo mais o teste de bafômetro na cidade. A polícia, tanto a militar quanto a Polícia Rodoviária Federal, tem feito sim os testes de bafômetro. Ocorre que geralmente esses aparelhos precisam passar por reparações. Então há alguns dias, às vezes, que eles não estão com esse aparelho. Mas via de regra, quase 100% das vezes eles têm. O que ocorre é que muitos recusam a fazer o teste. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Próxima pergunta. Doutor Armando, se o menor de 18 anos for pego sem carteira, quem que deve responder pelo crime? Aí nós devemos fazer uma divisão. Se o menor for dirigindo normalmente, porém sem habilitação, quem vai responder vai ser o responsável por ele, quem entregou aquele veículo para ele dirigir. Aí tem um crime previsto no Código Penal e esse responsável, seja o pai ou a mãe, irá responder perante o juizado especial. Agora, se esse menor estiver dirigindo sem habilitação, mas chegar a atropelar alguém com manobras arriscadas, ou seja, dirigindo de maneira incompatível, ele poderá também responder perante o juízo da Vara da Infância e Juventude. Próxima pergunta. A respeito de dirigir embriagado, no começo foi aquela mobilização, aquele auê, e agora, como é que anda a lei? É uma pergunta que eu praticamente já respondi no início do programa. A lei que no início ela teve um grande resultado, houve realmente uma diminuição grande dos índices dos números de acidentes. Esse resultado positivo se deu basicamente porque a fiscalização aumentou e muito. Agora, como a fiscalização afrouxou um pouco, esses índices de acidentes voltaram a crescer e eu acho que precisamos alterar essa lei urgente. Precisamos endurecer mais com a lei seca e com todos os crimes inerentes que envolvem o trânsito brasileiro. Tem mais alguma? Gostaria de saber se quem tem licenciamento atrasado de outros anos não precisa pagá-los. Por hoje é só, um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica, fica com Deus. Dai a César o que é de César. Os tributos nós devemos recolher, sem dúvida alguma. Então, se há licenciamento atrasado, o motorista ele deve quitar todos esses débitos e licenciar o carro dele. E daqui eu vou dar uma dica que a partir do mês de julho, os motoristas mineiros deverão já estar com seu licenciamento 2011, com aqueles que têm veículo que terminam com placa 1, 2 e 3, agosto para quem tem veículo com placa 4, 5 e 6, e setembro para quem tem veículos que terminam com placa 7, 8, 9 e 0. A partir dessas datas, mesmo que esteja tudo pago, se não tiver licenciamento 2011, o motorista estará sujeito a uma multa e à apreensão do veículo.
Doutor Armando, infelizmente chegamos, né, no final do programa. Quero agradecê-lo, né? Muito obrigado pela presença. E eu gostaria, antes de encerrarmos, que o senhor deixasse alguma mensagem para os nossos condutores, né? Seja de carro, de automóvel, de moto, ciclista e os nossos pedestres também. Eu acho que é importante. O que o senhor deixaria para eles? Eu faria até aqui um apelo. Eu, como motorista que sou, como pai, né? Eu faria um apelo a todos que são como eu, que querem viver num mundo melhor, que quer preservar sua vida, sua integridade física. Respeito o motorista, educação no trânsito, respeito pelas leis. E essa é a palavra-chave. Aí sim nós iremos viver num mundo melhor, numa cidade melhor. Doutor Armando, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.